quero. Senhora. Não dá, não. O gramado sintético deve ser proibido. Proibido se o natural for melhor. Ou permitido. Que perspicácia, que pretensão do âncora hoje, hein? Vejam vocês, torcida brasileira. Olha, você sabe que eu estava tentando me lembrar e achei o que eu estava tentando me lembrar, é verdade. Nessa discussão toda, que cada vez aparecem ingredientes novos, grama sintética, gramado natural, não sei o quê, eu me lembrei do João Saldanha. Aliás, como faz falta o João Saldanha em qualquer discussão que a gente faça sobre futebol, sobre calendário, sobre gramado, sobre qualquer coisa. Tudo aquilo que o Abel falou, profissionalização dos árbitros, não sei o quê. Quando ele era técnico, ele chegando no Maracanã, no Beira-Rio, quando técnico da seleção brasileira, em 1969, um repórter de campo daqueles perguntou o que ele achava do gramado no Beira-Rio. Falou, não sei, não provei. Isso criou a polêmica na época, danada, dizendo que ele era muito cheio de perspicácia, muito irreverente, sei lá o que e tal. Olha, você tenta complicar a gente com essa enquete malandra, tá? Cheia de perspicácia, que é eliminar, permitir ou conviver com continuar, mas sem os gramados. Como é que é aquela que você fala, dos gramados naturais? A B. A B é proibido desde que os naturais sejam bons. É claro, bom, que o gramado sintético é um problema, O que o Abel não falou, e muita gente não fala, é que o gramado sintético não é colocado para o futebol. Ele é colocado para que essas chamadas arenas possam faturar com shows e muitos shows e ganhar muito dinheiro. Essa é a pura verdade. Para repor o gramado, porque se fosse o gramado natural, ficaria mais difícil repor. Essa é a verdade verdadeira. Agora, há várias teses dizendo que o jogador não se machuca tanto como dizem, que não faz tanto mal assim, o sintético. Aí vem essa discussão, não, mas os gramados naturais também, segundo o Abel, só tem uma dele que se recusa a dar o nome. Então, fico aqui. É neoquímica, é neoquímica. É neoquímica, mas ele se recusa a dar o nome, né? Eu me recuso a dar o nome. Não sei por quê. Ele diz que é tão coração aberto, tão falastrão. Aí fica a pergunta. Todo mundo sabe que os gramados naturais do Brasil são uma porcaria. Maltratados, viram pasto, lamaçal, não sei o quê, ppp. Deveria haver uma fiscalização, deveria haver uma cobrança, isso não pode continuar. E os jogadores têm toda a razão, eles que jogam, eles que entram em campo. E estão reclamando no gramado sintético que não é de hoje. Aí fica a pergunta que eu quero fazer. Se o Abel Ferreira, que deu aquela entrevista ontem na coletiva, não fosse técnico do Palmeiras, onde tem grama sintética, ele falaria a mesma coisa ou ele está defendendo a grama sintética do Palmeiras? Uma pergunta. Então não vou meter a colher na enquete. Eu vou fazer uma pergunta também. Se fosse técnico de outro time, que tivesse um gramado natural, mesmo fajuto, ele defenderia a grama sintética como ele está defendendo? Boa pergunta, Juca. Faço para você. Defenderia? E Não, o gramado sintético e o gramado natural? A polêmica segue quente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu acho que não defenderia. Evidentemente, ele reclamaria. E ele ontem foi, mais uma vez, muito claro, dizendo que ele prefere a grama natural, né? O João Saldanha, além de perspicaz, era sarcástico, né, Zé? Porque ele não se limitou a dizer, não sei, não provei. Ele acrescentou, eu já tinha jantado. Né? É verdade, é verdade. Causou, de fato, uma grande irritação entre os nossos amigos gaúchos. Para mim é muito claro. Futebol tem que ser jogado em grama natural. Ponto. Entre grama natural, esburacada, e gramado sintético bom, eu prefiro o gramado sintético bom. Colabora para o espetáculo e evita torções.
grande problema do gramado sintético, além de afetar as articulações, e para o nosso querido internauta que diz que só jogador perto da aposentadoria está reclamando, eu lembro que entre os que estão reclamando, por exemplo, está o Rodrigo Garro, que está muito longe de estar perto da aposentadoria. Então, entre o gramado esburacado e o sintético, eu prefiro o sintético. A comparação que eu faço é esta. Entre um tapete de pano, que é o melhor tapete, rasgado, e um sintético perfeito, eu prefiro o sintético perfeito. Agora, não há justificativa para que os gramados brasileiros sejam tão ruins como são. Há anos. Há anos. Quando você tem pelo mundo afora, em países com condições climáticas muito mais difíceis que as brasileiras, em perfeito estado. É olhar o que se vê na Premier League. Num país que tem neve, num país que tem pouco sol e tudo mais. Agora, aqui, o descuido é tamanho que você tem um caso como no estádio novinho em folha do Atlético Mineiro, que o arquiteto esqueceu desse aspecto. Esqueceu do sol, para fazer a grama ficar perfeita. E aí vai passar também para o gramado sintético. E há outras soluções caras, né? Ainda citei ontem na Folha de São Paulo. O estádio no Japão, Sapporo Dome, tem os 2 gramados. Para o beisebol é sintético, para o futebol é natural. Ele faz a transposição conforme o jogo que vai ter. Agora, claro, isso requer tecnologia. O país 5 vezes campeão do mundo, até hoje, não ter resolvido isso, tem uma responsável, chamada CBF, que não exige nada, que quer tomar dinheiro, e não exige que seus campeonatos sejam disputados em bons gramados. Isto prejudica o espetáculo e prejudica o jogador. É tão simples como isso. Agora, a razão de ser do gramado artificial é essa razão a qual o Zé Trajano se referiu. Shows, fazer dinheiro. É natural que alguém que erga um estádio multiuso, né, queira usá-lo quando ele não está sendo usado para o futebol. Mas tem que saber resolver essa questão. E aqui no Brasil até hoje não se sabe. Como não se resolve a questão da profissionalização da arbitragem. Vira e mexe o assunto volta, mas não anda adiante. Essa aqui é a verdade. Danilo Lavieri, que o Palmeiras, claro, tem questão própria com relação a isso, tanto o Abel como o Palmeiras e tal, sobre o gramado sintético, que o Abel faz uma defesa meio do sintético, meio apoiando o gramado natural, né? Ele põe uma condicionante para... Como sempre fez também, né? Eu posso dar uma cornetada? Pode, claro. Vamos discutir o problema e não o que pensa o técnico do Palmeiras, gente? Vamos. Qual a importância? Ele é especialista em gramado? Ele é só mais um profissional do futebol. A gente está pautando a nossa discussão. Estou com uma porrada de informações aqui que eu levantei, do Fabrício Kika. A gente fica discutindo em cima do que pensa o técnico do Palmeiras. Não interessa o que ele pensa, é a opinião dele, azar. Tem muita coisa importante para ser falada, independentemente desse personagem, gente. Desculpa aí a sinceridade, mas, poxa, não dá. Estamos jogando fora o tempo do programa discutindo o que pensa o Abel Ferreira. Tudo bem o que ele pensa. Deixa só o Danilo falar e eu passo a bola para você. Segura aí. Não é questão de passar a bola, não. A questão que eu estou tendo dúvida e discussão é que a gente direciona tudo para o que pensa o técnico do Palmeiras, gente. Não, mas ele foi o último a falar só. Ele foi daí que ele foi o último a falar. Não importa que ele foi o último a falar. Daí que ele é relevante, Mauro. Tem que ser debatido em cima de informação. Não que pensa mais o principal gramado sintético do país, meu velho. Daí que ele tem. Ele é só um personagem. Deixa o outro falar. Valoriza-se demais o que pensa o técnico do Palmeiras. Ele deu a opinião dele, mas, pô, não, deixa, eu não quero falar também.
Ele só está falando. Por isso, Você vai dar a Mas vamos lá, sua vamos também. discutir o O que pensa o Danilo Abel Ferreira. o Danilo vai dar dele antes. Vamos gastar meia O Danilo tarde vai do dar programa dele discutindo o que pensa o Abel Ferreira. Vamos em frente. Por isso- Exato. Eu já Por passo isso a que bola eu- para você. Por isso é que o Fernando estava a favor da pesquisa, entendeu? Tá vendo? Tá Acabou de polêmica. explicar. Não, eu só quero, antes do Danilo, só queria colocar um dado. Desculpe, Danilo. Como você não À teve vontade. coragem de colocar uma quarta opção, né? Você colocou 3 opções. Vamos colocar uma quarta opção nessa enquete, que é uma coisa, evidentemente, brincalhona, é uma coisa que jamais aconteceria, porque é impossível, nem pode acontecer. A proibição por lei dos estádios de futebol realizarem shows. Já pensou? Já imaginou? Teria grama sintética ou grama natural? Se Olha. não tivesse shows realizados. Só para saber. Danilo, vamos lá. Manda bala. Daqui a pouco eu passo a bola pro Mauro. Diga. Eu compartilho praticamente de tudo do que disse o Juca, concordo com o que ele disse. O futebol deve ser feito na grama natural. A grama sintética existe por conta dos shows. O Allianz Parque, e não é nem o Palmeiras que mais ganha, é a W Torre que mais ganha dinheiro com shows, assim como lá no Newton Santos ganham dinheiro com shows. Eu acho que todo mundo deveria ter grama natural. A única questão que eu insisto, e que eu já falo isso desde antes dessa questão dos jogadores, é que deveríamos ter uma padronização de gramados, e isso, na minha opinião, também tem culpa dos clubes. Em primeiro lugar é a culpa da CBF, mas em segundo lugar é dos clubes, porque na hora de fazer a liga, a gente viu o que aconteceu. Se os clubes tivessem feito uma liga sem pensar em ganhar 10 centavos a mais na televisão e pensando na melhora do produto, eles poderiam estar unidos há 2 anos discutindo uma padronização do campeonato com testes, assim como faz a UEFA, assim como faz a FIFA, e fazendo testes. Vamos definir aqui, a cada 2 meses, um laboratório da FIFA vem aqui e testa todos os gramados. E os que não forem aprovados no teste serão reprovados, serão punidos financeiramente, com perda de mando, define alguma cartilha desse tipo, e aí eu quero ver todo mundo tendo um gramado bom, natural, e quem tiver show, quem quiser fazer show, que se vire, que faça a tecnologia do Real Madrid. Quer continuar fazendo show no Allianz Parque? Quer fazer show no Engenhão? Coloca a tecnologia do Real Madrid lá, 1 bilhão para poder fazer um gramado que vai por baixo da terra, que toma sol, que tem o ar-condicionado, que o diabo, sei lá o que for, para poder cuidar do gramado. E aí você define. Todo mundo tem que seguir essa regra. Qual, para mim, é o grande buraco que temos nessa discussão? Eu não gosto do sintético. Eu acho que o sintético não deveria existir. Mas, assim como o Juca disse, entre jogar no Castelão, no Mineirão, no Maracanã, que a gente viu em 2024, eu prefiro jogar no Engenhão, prefiro jogar no Allianz Parque, prefiro jogar na Arena da Baixada, Liga Arena, no United que tem lá. Esse é meu ponto. Se todos os gramados fossem Morumbi, Beira-Rio e Neoquímica Arena, a gente nem teria essa discussão. É simples assim. E aí a gente precisa entender aqui no Brasil como funcionaria isso. O calendário permite, o Maracanã conseguiria ter um gramado bom jogando lá Flamengo, Fluminense, às vezes Vasco, conseguiria. O Mineirão conseguiria ter um gramado bom porque não recebe sol. Quanto que vai ter que investir? E aí, a partir do momento que a gente define um padrão mínimo, acabou, não tem discussão. E por punição, que nem hoje em dia, se o cara tira uma garrafinha no gramado, ou é identificado ou é punido. Há 20 anos isso não acontecia. Então chovia Havaiana, rádio, o que fosse lá no gramado. Não acontecia nada. A partir do momento que definiu, hoje em dia, o cidadão joga qualquer coisa no gramado, o amiguinho do lado já aponta e fala, esse cara que foi aqui. A partir do momento que a gente define uma regra e define uma punição a quem não cumpre essa regra, a gente não precisa nem discutir mais, acabou. A regra é essa, não cumpriu? Tchau. Enquanto a gente ficar discutindo, não, só vai deixar isso, só vai deixar aquilo, sem ter um padrão, vamos continuar tendo esse problema. A questão dos shows é exatamente isso que o Juca falou, os gramados sintéticos. E uma única coisa que eu gostaria de destacar é, muitas vezes, a gente vê as pessoas tentando, por exemplo, o Botafogo foi campeão, sendo o melhor visitante, e foi campeão da Libertadores, jogando num gramado lá natural, na Argentina. O Palmeiras foi campeão da Libertadores jogando no Maracanã, em Montevidéu. Não é só por conta do sintético que esses times estão tendo sucesso. Tem várias outras coisas. O sintético ajuda, é claro que ajuda. É claro que é um outro tipo de piso, é claro que você muda o jeito de jogar. Isso não tem discussão. Não tem como a grama artificial ser igual à grama natural. Óbvio que existe.
mas não é só isso que faz esses times conseguirem o sucesso que tem hoje. Então, para mim, é basicamente isso daí. Muito bem, Mauro César. Antes que a galera fale, pô, o Mauro César nem brigou. Não ligamos nada, a gente é muito amigo. Não briguei nada, tá isso é um debate. Um debate as pessoas debatem. Isso aí. Agora, Isso se mesmo. o bobalhão acha que isso é uma briga, deixa o bobalhão continuar sendo bobalhão. Manda bala, Mauro. Tá, não vou te mandar um beijo aqui, que seria ridículo, tá? Então, manda, mas seria um momento de amor, seria bonitinho. Beijo para você, Tirone. Aqui, ó. Isso. Olha só, a questão é a seguinte. Olha lá. Isso, coraçãozinho e tudo. Estamos sempre em paz. Meu amigo. Mas Bora. é o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho que essa discussão não pode passar por essa conversinha fiada de que, mas aquele gramado é ruim, é melhor o sintético. Não. O Danilo disse bem, algumas coisas mudaram no futebol brasileiro, meio que na marra. Então, se definir, olha, proibir o gramado sintético, gramado natural, e esse aqui é o padrão mínimo, todos vão ter que se adequar. Ponto. Então, vamos partir do princípio de que isso vai acontecer a partir de 2027, por exemplo, para dar um prazo de adaptação. Estou dando só um exemplo, tá? Aí você vai ter uma comissão de pessoas qualificadas que vão avaliar cada gramado e os times serão punidos se, porventura, não apresentarem o gramado em condições. Até com perda de mando, eventualmente, no caso de reincidência, aí tem que se definir quais são as regras. Então, teremos um gramado padrão. Qual a grande questão aí? São shows, perfeito, são shows. Então, se o Palmeiras, que é o parceiro do Palmeiras, vai fazer shows no Allianz Parque, então o Palmeiras, que ganhou um estádio, ganhou 2 prédios, valorizando muito o seu clube social, um de quadras e outro da sede, o Palmeiras vai ter que abrir mão de alguns jogos no seu estádio, porque ele tem um sócio. Ele tem um sócio. Não tem jeito, irmão. Então, como era lá no começo, que ia para o Pacaembu, e a grama do Allianz Parque era natural, ele vai para o Pacaembu. Mas teve um show, destruiu o gramado e tal. Vai ter que colocar um novo. Vai levar o quê? Uma semana? Nessa semana, amigo, você vai jogar em outro lugar. Vai jogar em Barueri, mas é sintético. Puseram o gramado sintético por opção. Se tivesse uma boa grama natural, e lá pega muito sol, o estádio aberto, né? Joga lá, numa boa, problema nenhum. Ou onde o Palmeiras quiser. É um problema do Palmeiras. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Aí você vai falar, alguém dirá assim, clubista, não sei o quê, vamos ao Rio de Janeiro. Fluminense e Flamengo são sócios do Maracanã. O Maracanã, está lá no meu blog, eu fui ouvir a empresa que cuida do gramado do Maracanã. O ideal são, em média, 5 jogos por mês. O Maracanã chega a receber 9 a 11 jogos por mês. Nunca vai ter bom gramado com o dobro de partidas que a grama suporta. Nunca vai ter. Então, o que o Flamengo e o Fluminense tem que fazer? Vão ter que sair do Maracanã. Não são sócios no estádio que eles arrendaram? Então, eles vão ter que sair. De vez em quando, vão ter que jogar em outro lugar. Escolham os jogos em que vocês podem jogar no Maracanã, né, nos meses mais pesados especialmente, e vocês saem para jogar em Brasília, em Volta Redonda, que também terão que ter bons gramados. Problema da dupla Fla-Flu. Se vira, vocês não dividem o estádio? Vão ter que se virar. Porque não dá para fazer jogo num gramado nessa condição. Ponto. Então vale para todo mundo, para quem quer fazer show e para quem tem, por exemplo, outro clube jogando no mesmo estádio, caso dos times lá do Ceará, Fortaleza e Ceará, vai no PV jogar algumas partidas. Mas tem menos público, é pequeno. Paciência, não dá para ter tudo. Tem show, tem estádio em sociedade, tem isso, tem aquilo e não quer abrir mão. O Engenhão, também como Maracanã, erguido com dinheiro público, arrendado pelo Botafogo, pertence hoje a uma holding internacional e além de ser dono do estádio, manusear aquilo ali, né, administrar, ainda quer fazer show. Quer fazer show? Vai fazer o show, beleza, ganha o seu dinheiro, põe um gramado novo ou corrige o gramado, como o São Paulo fez agora com o Morumbi, que estava um pouco manchado, segundo o Lucas que jogou, o gramado estava ok, só estava manchado. Outra coisa que é uma bobagem, a grama pode estar até meio feia e pode estar melhor do que a grama bonitinha, verdinha, que pode ser só pintada, tanto natural quanto a grama sintética. E aí a grande questão do sintético, que não se discute, e o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola no YouTube, arquiteto, maior especialista em estádio que nós temos por aí, ele foi ler os relatórios da FIFA que aprovam esses pisos artificiais e os artigos científicos mais aprofundados sobre o tema. Está tudo no canal dele no YouTube. Fiquei ontem ouvindo até tarde, até trocamos algumas mensagens, e os testes que a FIFA faz, ninguém tratou disso até agora, pelo menos eu não vi. Ele fez isso. São superficiais, no meu entendimento. Por que superficiais? Ele deixa bem claro, são testes que aprovam a condição, atenção para a palavra, mínima de jogo. Condição mínima de jogo. E não a excelência. Muito longe disso. Então, até questões de velocidade, torque, movimento dos jogadores, tudo é feito de uma forma não aprofundada. E muito questionável pelos artigos científicos que ele apresenta, que ele leu. Então, o fato de a FIFA aprovar não significa que seja tão seguro para o atleta quanto os pisos naturais.
Existe o óbvio argumento, né, que a gente já repetiu várias vezes, de que os eventos mais importantes do futebol não têm piso artificial, inclusive os eventos da própria FIFA. Então, esse argumento ele é pueril. E o Palmeiras, se ele quer fazer, ter um sócio que vai fazer, ele vai ter que sair do estádio. O Fla-Flu vai ter que sair do Maracanã para ter um gramado legal, bacana, nota 10, porque assim é no mundo inteiro, gente. Assim é no mundo inteiro. O Trafford recebe um jogo só do Manchester United hoje, outro amanhã. O Bernabéu pode receber shows, mas tem lá um investimento que é incompatível com o que fatura no clube brasileiro, para você colocar um sistema daquele no estádio aqui no Brasil, me parece que não valeria a pena, tão caro que seria, né? Mas se alguém quiser fazer investimento, alguém muito rico, tudo bem. Então a realidade é essa, mas a gente tem que fazer primeiro partir para o seguinte: qual a decisão da CBF? Ela vai continuar sendo a única liga do mundo minimamente relevante que aceita os pisos artificiais, que estão se proliferando, com a necessidade de um estádio novo como o do Atlético Mineiro, que até agora não teve nenhuma grande lista de shows, ter um piso desse tipo. Por que Barueri tem esse tipo? Por que o Pacaembu? Porque o Pacaembu agora vai ter show também. Ou seja, virou uma febre, porque é conveniente. Então o futebol vira algo secundário. O futebol deixa de ser a prioridade dos estádios. Ter show legal, necessário, fatura muito, concordo com tudo, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O São Paulo foi jogar lá em Brasília. Se o gramado do Morumbi continuasse impraticável, ficasse impraticável, ele ia jogar em outro lugar. Ano retrasado, né? Teve uma série de shows do Coldplay, essa banda aí que o Tironi gosta muito, e o Morumbi teve que trocar a grama, porque foi uma sequência muito grande de shows, aí não aguenta. Então, esse é o ponto. A FIFA chancelar significa muito pouco ou nada, né? Quem tiver dúvida, vai lá, posso até colocar na minha rede social o link vou fazê-lo para o vídeo do Fabrício Kika. Então isso aí é um argumento pueril, bobo. E outra coisa, quem tem o estádio para shows ou tem um parceiro, um sócio que divide com ele aquele espaço, tem que se adequar. Vai ter que jogar algumas partidas em outro lugar. Vai perder dinheiro? Vai. Não dá para ter tudo. O caso do Palmeiras eu acho impressionante. Mas o Palmeiras, cara, ganhou um estádio. O melhor negócio já feito. Eu, se eu fosse presidente de um clube de futebol e tivesse uma proposta parecida, assinaria correndo. Espetacular. Mas tem um preço. O preço é, de vez em quando, você não vai jogar aqui, meu camarada. Mas, vou te dar um estádio novinho e 2 sedes. Você não bota 1 centavo. Topas, topei. Aí depois que topou, mas porque no início ninguém discutia isso. Palmeiras ia para o Pacaembu original, antes de ser todo descaracterizado, né? E tinha show no Allianz Parque. Aí depois, eu estava fazendo uma viagem, inclusive, para uma cobertura. Encontrei o Alexandre Matos no aeroporto, aqui em São Paulo, e ele estava indo para a Holanda para ver os pisos artificiais que estão sendo banidos nesse ano. A partir da próxima temporada não vai ter no futebol holandês. Tem estádios de clubes menores e vai acabar. Tá? Ele estava viajando, trabalhava no Palmeiras para ver isso, e depois escolheram uma das técnicas que foi adotada pelo Palmeiras, que foi o segundo clube, e agora tem o Botafogo, tem o Atlético, tem o Barueri, e isso não vai parar mais. E a discussão dos jogadores, como o Lucas, numa boa entrevista deu depois do jogo São Paulo e Ponte Preta, é técnica, não é nem das lesões. Ele deixa bem claro, a nossa questão é o jogo. Então, a discussão tem que haver, mas calçada em informações concretas. E outra coisa, gramado do Maracanã e gramado de Itaquera não tem contato da grama, do piso artificial, do plástico, com o jogador e com a bola. É grama de verdade por cima. A base é feita com fios de sintético para dar uma maior segurança, para fixar melhor, digamos assim, a grosso modo. E o gramado de Itaquera é bem mais sofisticado até do que o do Maracanã, com sistema de resfriamento e outros recursos. Mas não é verdade que... ali também não é por baixo. Eu explico isso aí, inclusive com foto que eu publiquei hoje de manhã no meu blog, para quem tiver alguma dúvida. Que é outra cascata que se criou. Não, mas o Maracanã também é meio sintético, tem 10%, Itaquera. Não é verdade. O contato da bola e dos jogadores é com grama natural. Muito bem, tá aí, tá dado o recado. Arnaldo, para você fechar o tema, você fala, não, mas eu quero gramado natural bom, Aí o Abel falou, me fala em 3 gramados naturais bons do Brasil. Eu falo, Beira-Rio, Neoquímica Arena, Morumbis. Pronto, tá aí, 3 gramados naturais bons. O campo do Bragantino é bom, a Vila é boa, o do Atlético Goianiense que caiu era bom. Eu acho que também tem um negócio desse, né? Sempre o exemplo do gramado ruim é sempre o Castelão e o Maracanã, né? Só tem isso, né? Só tem esse exemplo. Na Não, verdade, Não. Acrescente só meu isso. Deus do céu. Bom, vamos lá. Desculpa. 9h31. Vou tentar falar pela primeira vez. Fala. Vamos lá. Até no Campeonato Paulista,
existe, por incrível que pareça, nesse Paulistinha aqui, a padronização dos gramados. O gramado de Mirassol é bom, de Bragança é bom, de São Bernardo é bom, etc. e tal. Com boa vontade dá para fazer. Eu acho que a discussão, Tironi, sinceramente, a discussão teve fases, né, dos campos de futebol. Teve a fase 2014, a construção das malditas arenas da Copa do Mundo, sem se preocupar com a questão da incidência solar, quase todos, Maracanã, Mineirão, é inacreditável, mas isso aconteceu, a praga 2014. Teve a discussão do início dos sintéticos, das vantagens esportivas do Atlético Paranaense, depois do Palmeiras e tal, e do Botafogo. Teve a discussão recente da proliferação dos gramados sintéticos, citados lá pelos companheiros, que acabaram acontecendo, sobretudo em São Paulo e cercanias, porque aí você começa a também entender, como eles falaram também, as vantagens econômicas de quem tem o sintético. É simplesmente uma decisão econômica, não é uma decisão para o jogo, né? Quem adota o gramado sintético tem uma decisão conveniente econômica, em todos os casos, né? E aí, agora tem sintético em Santo André, em Barueri, no Pacaembu Novo, etc e tal, porque é mais barato para manter e você pode utilizar mais o campo. É simples assim, uma decisão econômica, né? Não é uma decisão em benefício do jogo. Mas eu acho que isso tudo ficou fraco, mesmo as nossas conversas, os nossos embates e os embates clubísticos dos cartolas depois desse movimento dos jogadores. Por incrível que pareça, para mim a discussão acabou. A discussão acabou. A partir do momento que os principais jogadores do futebol brasileiro falam nós não vamos jogar mais no sintético, acabou a discussão. Cabe à CBF estabelecer um cronograma de extinção do gramado sintético no Brasil. Ponto. Como tem nas outras ligas. Aí o Mauro vai falar exatamente. Não tem mais o que o Abel Ferreira dá entrevista, ou o presidente do Palmeiras, ou o presidente do São Paulo, ou o presidente do Inter, ou o Edinaldo, presidente da Federação Paulista. Acabou a discussão. A gente sempre fica falando, porque os jogadores de futebol são omissos, os jogadores... Essa é a principal situação deles, o terreno onde eles jogam. E eles se colocaram claramente. Jogadores brasileiros e estrangeiros que atuam no Brasil. Jogador holandês, argentino. Então acabou a discussão. No próximo congresso da CBF, estabelece o cronograma para extinção. A sua enquete, Tironi, que é boa, não existe discussão mais sobre o sintético. O sintético tende a acabar. E a opinião não é do Arnaldo, do Juca, do Mauro, do Danilo, do Trajano ou do Tironi. A opinião é do Neymar, do Memphis, do Lucas, do Thiago Silva. Acabou a discussão. Os jogadores colocaram fim nessa discussão. Não tem que ter debate, nota oficial do Palmeiras, nota oficial do outro. Tal. Acabou a discussão. A voz dos jogadores é soberana. Chega. E agora, é importante que eles venham e estabeleçam um ponto final nessa barbárie, que é uma coisa... É patética essa questão da grama sintética, e ela foi utilizada como muleta até hoje para criticar gramado natural ruim. Não é, se não tiver gramado natural bom, o sintético não é opção. Nunca foi e nunca deveria ter sido. E agora, eu imagino que esteja em via de ser extinto como nas principais ligas do mundo. Simples assim. E acho que a gente duvidava. A gente conversava sobre isso semana passada. E eu estava até falando para o Danilo. Danilo, os caras vão se manifestar. Os caras estão se conversando. Os caras vão se falar. A partir do momento que ele... E atingiu muito mais do que eu imaginava. Né? Jogadores de tudo quanto é tipo de idade, como disse o Juca, nacionalidade. Acabou a conversa. Eles colocaram o ponto final na conversa. Cabe à confederação atender o apelo dos jogadores e estabelecer um cronograma de extinção dessa praga chamada gramado sintético. Ponto final. Muito bem, precisa fazer um intervalo, mas eu só queria manifestar, porque eu recebi um telefonema agora, lá da Baixada Fluminense, que o estádio Jurídico Coutinho está providenciando a grama retrátil. Ainda não houve nenhum jogo por lá, mas na expectativa que possa haver. Então já está tomando providência do Jurídico Coutinho, já está fazendo um gramado retrátil para abrigar futuros shows. Está à disposição, lá na Baixada, lá no município de Nilópolis, Edson Passo. Sem se dizer que cabe uma explicação para o bom estado do gramado do Morumbi, que é o fato de vez em quando passar uma ponte por lá.
Segue o programa. Mas você ia falar uma coisa, Juca. Oi, Cirone, fala. só um detalhezinho, Cirone. Só lembrar Oi. que o primeiro gramado piso sintético no país foi o do Atlético Paranaense, colocado por questões climáticas, porque não conseguiam ajustar o gramado. A Amsterdã Arena, que hoje recebe o nome do Johan Cruyff, em Amsterdã, vai fazer 30 anos agora, está fazendo 30 anos em 2025, e teve problemas de gramado que eles tiveram grande repercussão na Europa, e eles corrigiram aquilo. Não se falou, mas deram o jeito deles. Certamente até encontraram um caminho que deve ser copiado por outros, eu imagino. Né? Exato, mas resolve, tem que resolver. Exato. O Palmeiras colocou em 2020 esse piso artificial. O Palmeiras ganhou no Allianz Parque uma Copa do Brasil e 2 campeonatos brasileiros sem piso artificial. 15, 16 e 18. E aí, depois veio essa história. Quando o Atlético coloca, isso fica ali, o Atlético, todo respeito ao time que hoje está na segunda divisão, não tem o peso e a repercussão de um Palmeiras. Aí quando o Palmeiras coloca, aí começa realmente a coisa... E repare, o estádio foi inaugurado em 14, só em 2020 se colocou o piso artificial. E o Palmeiras conviveu com isso. Também tinha show. Tinha show, tinha tudo, e tinha títulos, vitórias. Dá para fazer? Claro que dá. Claro que dá, evidente que dá. O que não dá para querer ter tudo, e eu concordo muito com o Arnaldo, o debate pouco importa o que nós pensamos. Importa o que pensam os jogadores. E eles estão se posicionando. Aliás, parabéns ao jogador de futebol brasileiro, muitas vezes alienado, distante de tudo, nem aí para nada, e que de repente os caras colocaram na mesa mesmo, isso aqui acabou. Eu nunca tinha visto o Lucas dar uma entrevista que me chamasse a atenção. E ele deu uma entrevista muito legal, depois dessa partida entre São Paulo e Ponte Preta. Muito direto, muito... É isso. Que bom. Que façam isso mais vezes, os jogadores. Olha, o Arnaldo fechou, o Arnaldo tocou no ponto, acabou o programa, já está tudo falado, parabéns, Arnaldo, vamos embora para casa, está tudo dito. Ainda não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo agora e na volta vamos falar do Palmeiras e do Corinthians, 2 horas de São Paulo e do Santos e do Botafogo e do... Na verdade não tem intervalo, eu tô ficando louco. Intervalo. Vamos seguir. O âncora ficou até nervoso, é verdade.